então celebra, nesse último domingo desse ano litúrgico, a solenidade de Cristo, Rei do Universo. E para essa celebração, a primeira leitura traz o momento em que Davi, ele é coroado rei de Israel. Então todos os chefes das tribos reconhecem que ele deve ser o rei de todo o povo de Israel. Davi, ele entra na história de Israel como um personagem muito importante. Ele acaba depois sendo visto como o modelo de um rei piedoso. O rei Davi, ele tinha qualidades e defeitos. Nós sabemos que ele cometeu adultério com Betsabeia, que mandou matar o soldado Urias, que era um homem justo e inocente de qualquer crime. Mas, por outro lado, ele se arrependeu sinceramente. Ele foi capaz de humildade e paciência quando ele foi desprezado e insultado por um homem da casa de Saul, da tribo de Benjamim. Sabemos que ele era zeloso pelas coisas do Senhor e que ele ajudou a organizar as celebrações na tenda de reunião para que em Israel houvesse uma oração contínua, um louvor contínuo ao Senhor. Então, Davi, com os seus defeitos e virtudes, acabou se tornando homem referência na história de Israel. Um rei que era referência para o comportamento de todos os outros reis. Depois de Davi vem Salomão, que começa bem e termina mal. Ele começa pedindo a sabedoria e termina na idolatria, né? Depois, os reis todos que virão nas diversas gerações, raramente algum deles será homem piedoso e fiel à lei do Senhor. Então os profetas, eles começaram a anunciar desde Natã em diante que haveria um filho de Davi que seria especial, seria chamado Filho de Deus, seria cheio do Espírito Santo. Ele traria e começaria um reino que nunca mais ia acabar. Algumas profecias diziam até que pessoas e reis de outros povos viriam até ali para adorar e servir ao Senhor. E no primeiro momento, talvez alguns começaram a entender, parece que então um descendente de Davi vai começar um reino poderoso que vai dominar o mundo inteiro. E aí muitas interpretações de um reino glorioso, poderoso, mas depois começaram a vir as profecias mostrando como de fato deveria ser esse grande rei, esse filho de Davi. Não se saberia quando ele viria, em qual geração, mas começava a aparecer essa imagem do verdadeiro filho de Davi, o rei que traria um reino eterno. A profecia de Zacarias vai dizer que ele virá como rei montado sobre um jumentinho, um filhotinho, filho de uma jumenta. Então não é um cavalo imponente, não é um jumento forte, é um filhotinho, né? Então imagina, né, um homem montado num filhotinho de jumento, né? É a imagem da humildade e da simplicidade, né? Mas depois também a profecia vai dizer que será cheio do Espírito Santo, mas vai ser um homem cheio de paciência, como vai dizer a profecia de Isaías 42, em que vai usar uma imagem interessante. Ele não vai apagar aquele pavio que ainda está fumegando, mas quase apagando, né? Às vezes a gente vai acender uma vela, né? E às vezes o pavio não está bom, ele acende, mas parece que não acende, né? Fica ali, não sabe se está quase apagando, né? E o que ele vai fazer? Ele não vai vir e soprar de uma vez e dizer, deixa isso para lá, essa vela não presta, né? O que ele vai fazer? Ele vai ter paciência, para que aquele paviozinho, ele vai, fica queimando, até que daqui a pouco a chama começa a crescer, né? Então ele vai ser paciente na sua missão. Depois a profecia de Isaías 61
em que vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor me consagrou, enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. Então, aquele que tem como primeira preocupação os pobres, né? E ele vai levar libertação, ele vai levar a cura. Então, é aquele que vai ter uma atenção especial aos pobres, aos doentes, aos prisioneiros de todo tipo de prisão que possa haver. Ou seja, vai ser um homem que vai olhar para todos, mas terá um olhar especial por aqueles que mais precisam. Aqueles que mais precisam. Aqueles que são mais frágeis e normalmente os mais esquecidos na sua solidão e no seu sofrimento. Mas ainda depois o profeta, ele vai lembrar que esse filho de Davi, cheio do Espírito Santo, ele vai enfrentar a maldade dos homens com a paciência, o silêncio e o amor. E aí diz a profecia que ele vai oferecer o seu rosto, ele vai oferecer as suas costas, vão bater nele. Ele virá para vencer o mal, não com uma violência maior, como às vezes o nosso pecado nos leva a fazer, né? A pessoa nos agride, nós agredimos também, né? A gente responde na moeda que a pessoa nos dá, né? A pessoa me agride, eu agrido, né? Às vezes quero agredir em dobro para não sair perdendo, né? Não, ele vai vencer o mal com a paciência, né? E não só isso, depois a famosa profecia de Isaías 53 vai dizer que ele não só terá paciência, mas ele vai carregar a malícia, a culpa, as enfermidades de toda a humanidade em si mesmo. E o profeta vai dizer que graças às suas chagas nós somos curados. Então a imagem que os profetas pouco a pouco vão montando desse grande rei que deveria vir é a imagem de um homem forte e misericordioso, cheio de poder e atenção delicada com aqueles que precisam da sua presença e da ação da sua força para salvá-los, né? Então, a imagem de um homem profundamente misericordioso. Na segunda leitura, São Paulo, nesse trecho da carta aos Colossenses, ele contempla Jesus como o Filho de Deus, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, e tudo aquilo que existe, as coisas visíveis e invisíveis, tudo foi criado por Ele. Ele é o Criador de todos os seres que há, mas ao mesmo tempo tudo que existe subsiste nele. As coisas continuam existindo, a vida continua porque Ele sustenta todas as coisas. É o Senhor que sustenta todas as coisas. Se hoje o dia começou já bonito com esse sol, né, que fez falta dias atrás aí, é porque o Senhor sustenta, né? E aí de manhã cedo, quando saiu o sol e começaram os passarinhos para lá e para cá cantando, né? Tinha uns 2 gaviões aqui no abacateiro de manhã cedinho, né? E aí a gente olha, é o Senhor que sustenta tudo isso, né? Agora, o que Ele faz com todo esse poder? Essa é a grande questão, porque o que os poderosos fazem? Os poderosos usam os pequenos para seus sonhos de poder e riqueza. O que faz o Senhor com todo o seu poder? A última frase da segunda leitura: realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Ele usa todo o seu poder para morrer na cruz, né? É o que Ele faz. Ele não usa o seu poder para passar por cima dos outros. Ele usa o seu poder para dar a própria vida, né? É assim que Ele manifesta o seu grande poder no meio de nós.
É assim que ele manifesta a sua soberania, né? De grande rei. Ele dá a sua vida na cruz. E dá a sua vida na cruz, como diz lá no versículo 13, para nos libertar do poder das trevas, nos receber no seu reino. E nesse reino temos a redenção e o perdão dos pecados. A redenção, o escravo é feito livre, porque alguém paga o preço do seu resgate. Então ele é resgatado, redimido, né? O Senhor paga o preço, derrama o seu sangue na cruz, para que agora nós sejamos livres e tenhamos não mais a vergonha da escravidão, mas a dignidade de filhos de Deus, né? Ele derramou o seu sangue na cruz. E como que querendo completar definitivamente essa grande imagem do rei que devia vir e que ia estabelecer um reino para sempre, nós vemos o Evangelho em que Jesus está crucificado, em que Jesus é caçoado, em que Jesus é desafiado, desrespeitado, desprezado de todos os jeitos, né? Os soldados judeus, autoridades de Israel, o próprio companheiro de cruz, né? um dos ladrões ali ao lado dele, todos desprezam o Senhor. Essa é a imagem do grande rei, desprezado, crucificado, coroado de espinhos. Mas esse rei é capaz de estabelecer o único reino que é durável. Ele é capaz de estabelecer o único reino que é para sempre. Como que os reinos deste mundo se estabelecem? Pela força do dinheiro, da influência, das alianças, das armas. E os grandes reinos da história, eles se consolidaram sacrificando a vida dos outros. Então, eu sacrifico a vida dos outros para que eu tenha um grande reino, um reino poderoso. Qual o reino que Jesus traz? É um reino onde ele sacrifica a vida dele. E quando começa alguma coisa em que a base, o fundamento é o sacrifício dos outros, isso é frágil. Isso um dia vai acabar. Mas quando começa alguma coisa cuja base e fundamento é o sacrifício de mim mesmo, isso é sólido, porque a base e o fundamento é o amor. No primeiro caso é o orgulho e a prepotência, isso é muito frágil. Até porque na realidade todo orgulhoso e prepotente é um fraco disfarçado. Esse fraco podemos ser nós, né? Mas aquele que é capaz de, com humildade, dar a vida pelos outros, aí tem a força. Só o amor verdadeiro, sincero, desinteressado é sólido, porque ele não depende de mais nada além da própria decisão. Eu quero fazer assim. Por quê? Porque eu quero. Porque eu amo, enfim. Por isso o reino do Senhor é sólido. Jesus está na cruz e parece o coitadinho da história, mas na realidade ele pregado na cruz é o Senhor, como já São João vai dizer tantas vezes ao longo do seu evangelho. É o momento em que o Filho do Homem é exaltado e elevado acima dos outros, né? Agora nós temos que fazer a escolha. Qual é o reino que nós queremos compartilhar, participar? Qual é o rei que nós queremos servir? Se nós queremos entrar no reino de Jesus,
Então nós temos que aprender as virtudes e as qualidades importantes desse reino: humildade, paciência, perdão, caridade, fortaleza, fidelidade, né? Temos que aprender as qualidades fundamentais desse reino do Senhor. O bom ladrão, se é que um ladrão possa ser bom, talvez possa ser um bom ladrão, especialista nos golpes, né? O bom ladrão, como normalmente se diz, São Dimas. Ele olha naquele crucificado e descobre alguma coisa diferente. E olhando para a cruz do Senhor, ele percebe que ali há algo não só de diferente, mas de extraordinário, de uma dignidade incrível que ele nunca tinha visto em lugar nenhum. Ele de alguma maneira percebeu que Deus estava ali. Não sabemos em que grau ele pôde compreender isso e qual foi a luz da graça exatamente que ele recebeu, mas o fato, ele percebeu que Deus estava ali, e ali havia o reino de Deus, né? E ele, arrependido no último momento, arrependido de seus crimes, seja quais forem, ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. E aí Jesus, vendo aquele homem decidido agora pelos valores do Evangelho, vendo esse homem decidido até pagar mesmo por todas as suas culpas e crimes, né? Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se o Senhor tem uma promessa tão maravilhosa para um homem que se arrependeu no último instante, imagine o que o Senhor vai oferecer para aqueles que lutaram para servi-lo durante toda a vida. Na cena de um dos filmes da Madre Teresa de Calcutá, agora Santa Teresa de Calcutá, quando ela está lá em momentos de dúvidas, se o caminho dela é o melhor, é correto, e de repente ela visita um homem caído ali, e aquele homem pergunta: você está triste, está preocupada, o que está acontecendo? E ela diz: eu não sei se eu estou servindo direito o meu Senhor. E aquele homem responde, não lembro as palavras exatas, mas ele diz mais ou menos: fica tranquila, porque o teu patrão é bom pagador. E ela percebe que está no caminho do Senhor, né? Se o bom ladrão escutou: ainda hoje estarás comigo no paraíso, imaginem qual vai ser a palavra do Senhor para aqueles que lutarem e o servirem. Vamos hoje pedir ao Senhor que nós estejamos desse lado aqui, do lado aqui desse homem, né, que escuta as promessas, né, para que nós possamos servir o Senhor, possamos, como se disse tantas vezes, no reino de Deus, servir é reinar. Que a gente consiga realmente aprender isso, viver isso e dar muitos frutos conforme a bondade de Deus. Hoje é o domingo do encerramento do ano da misericórdia. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude essa arte da misericórdia tão necessária dentro da nossa vocação.